Vamos dar início, então, na página 162. Lembrando que esse vídeo está relacionado à atividade da semana 1, no caso, atividade 9 do segundo trimestre, tá? Relacionado a verbos e advérbios. Então, 162 do livro de português. Número 7. Complete as frases a seguir usando os verbos que estão entre parênteses. Faça as adequações necessárias para dar a ideia de algo incerto ou duvidoso, tá? Então, nós vamos ter que usar a conjugação verbal para dar a ideia de talvez aconteça, né? Então, letra A. Se os raios de sol já e a vida, as crianças já teriam saído de casas de pau a pique. Então, nós vamos usar os verbos aparecer e iluminar, certo? Como eu quero que seja algo que talvez acontecesse, né? Que talvez, não sei, certo? Então, eu vou usar aparecessem e iluminassem. Então, se os raios de sol já aparecessem e iluminassem a vida, as crianças já teriam saído de casas de pau a pique. Então, se acontecesse isso, né? Letra B. Se fome, eles comeriam o que deu para plantar, coletar ou caçar. Então, nós vamos usar o verbo ter, vamos conjugar o verbo ter. Como eu quero algo incerto, algo duvidoso, nós vamos usar a palavra tivessem. Então, se tivessem fome, eles comeriam o que deu para plantar, coletar ou caçar, tá? Número 8. Leia outro trecho da entrevista de Ziraldo e em seguida responde a questão. Então, ali nós temos a entrevista e a questão. O que Ziraldo faria se ganhasse na loteria? Então, esse se é se acontecesse. Se eu ganhar na loteria, o que eu vou fazer se, né? Então, é algo incerto, é duvidoso, eu não sei se eu vou ganhar, né? No caso de Ziraldo, ele iria resolver a vida de todo mundo. Então, a resposta correta é: Ziraldo resolveria a vida de todo mundo, né? Veja que o verbo resolver está no passado, né? E uma coisa incerta, ele demonstra algo incerto. Complete as frases com as formas verbais adequadas. Se ele fosse o menino maluquinho, resolveria a vida de todos, né? Então, ali nós estamos usando o verbo ser. Se ele fosse, ele não é, né? Se ele ganhasse na loteria, ninguém mais teria problema. Então, assim, é algo incerto. Não depende só dele de ganhar, né? Não depende só dele de fazer. Número 10. Agora é sua vez. Complete a frase com algo que gostaria de ser, fazer ou ter. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá, gente? Se eu fizesse, eu teria. Ou se eu, vou usar o exemplo do Ziraldo, se eu ganhasse na loteria, eu resolveria a vida de todo mundo, eu doaria para as entidades, eu gastaria tudo. Então, assim, vocês que vão formar o que se eu alguma coisa, o que você faria, tá? Então, as formas verbais aparecessem, iluminassem, tivessem, fosse e ganhasse indicam algo incerto. Então, no vídeo que eu explico sobre verbos, tá lá escrito que quando é algo incerto, duvidoso, nós chamamos de modo subjuntivo, tá? Então, vamos agora para a página 163. Número 1. Então, número 1, vocês vão ler essa charge e vão responder. Por que o amigo de Hagar teve a ideia de dar uma olhada na porta dos fundos primeiro? Então, assim, vocês vão ler, vão interpretar, tá? Para responder. Então, aqui o livro, ele sugere um tipo de resposta. Então, ó, porque ele deve ter imaginado que a porta dos fundos poderia estar aberta?
né? Letra B. Que verbo ele usa para expressar essa ideia? O verbo desce, né? Então, olha lá na historinha. E se a gente desse uma olhada? E se a gente fosse lá e olhasse um pouquinho, né? O que aconteceria? Então, ele está dando uma possibilidade, né? Uma ideia. Letra C. Pensando na situação em que eles estão, por que podemos dizer que essa ação é duvidosa? É uma resposta pessoal, é da interpretação de vocês, tá, gente? Mas por que é uma reação duvidosa? Porque você não tem certeza do que pode acontecer. Você pode estar olhando pela porta e, sei lá, aparecer alguém, aparecer um bicho, a gente não sabe. Então, assim, eles estavam numa situação que eles tinham que tomar uma decisão, mas eles estavam com medo dessa decisão. Então, assim, uma ideia que o Hagar teve foi dar uma olhada pela porta. Talvez outra pessoa surja outra ideia, né? Então, vai da interpretação de vocês. Número 2. Vocês vão ler essa charge também e vão responder. Letra A. Sublinhe a fala do personagem que indica algo incerto, tá? Que pode ser que aconteça ou não. Então, ali, ó, temos ali aquela frase. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Então, eu não tenho um cão, mas se eu tivesse, então é algo incerto. E a letra B, pinte uma fala que expresse algo que está acontecendo no presente, então algo certo, que realmente está acontecendo, tá? Então lá, eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. Então, assim, quer dizer, eu tenho esse cão. Se você tivesse, você brincaria com ele, mas eu tenho e o meu não brinca. Então, o meu, que eu tenho um cão e ele não brinca, é algo certo, é algo que eu sei que realmente está acontecendo. Meu cão não vai sair na neve para brincar comigo, tá? Vamos lá, então. Página 164. Daí eu dou mais uma parada e volto com o restante. Número 3. Vocês também vão ler essa charge para responder. Letra A. O que provoca humor na tirinha? Então, o livro traz uma sugestão. Pode-se considerar engraçado o fato de o personagem perceber que sua pergunta era inadequada. Sabe quando a gente faz aquela pergunta e fala assim, não devia ter feito essa pergunta? Então, essa é a sugestão que o livro dá de humor, mas você pode colocar a sua resposta, tá? Cada um interpreta de um jeito, cada um acha engraçado alguma coisa. Letra B. Copie a fala da tirinha que levanta uma hipótese, uma possibilidade de algo acontecer ou não. Então, lá, se eu fosse inimigo, eu iria dizer que sou inimigo. Se eu fosse inimigo, eu iria dizer, não sei, né? Não sei nem se eu sou inimigo, talvez não, né? Então, isso indica uma incerteza. Letra C. Qual forma verbal é usada para indicar essa hipótese? A forma verbal fosse, né? Por quê? Porque se for verdade, você não vai usar fosse, você vai usar for, né? Letra D. Que modo verbal é empregado para construir essa hipótese? Modo subjuntivo ou indicativo? Quando eu quero algo incerto, quando eu digo uma hipótese, é modo subjuntivo. E ali embaixo está explicando direitinho o que é indicativo e subjuntivo, tá? Então, na próxima eu volto com advérbios.